Quando alguém diz quero ser piloto, quase sempre imagina uma companhia aérea. Mas a carreira de piloto não é uma trilha única. Existem caminhos diferentes, com exigências, custos e estilos de vida muito distintos. Entender isso cedo evita a frustração lá na frente. Ao longo da carreira, o piloto pode passar por diferentes segmentos: a aviação ligada à defesa, a aviação na linha aérea, operações regionais, táxi aéreo, aviação executiva ou uma combinação desses caminhos. Nenhum deles é melhor ou pior. Eles exigem perfis diferentes. A carreira militar é para muitos uma porta de entrada estruturada para a aviação. Ela reduz significativamente o custo financeiro de formação e oferece horas de voo de alta qualidade. Mas em contrapartida, exige preparo físico elevado, critérios rigorosos de saúde e compromisso com a carreira militar. É um caminho que às vezes não é a primeira opção, mas que precisa ser considerado. Se você for seguir carreira militar, é através da Academia da Força Aérea, né? Então vai para Pirassununga, vai ficar 4 anos fazendo o curso lá, e aí segue a carreira militar. Podendo um dia, se julgar conveniente, depois migrar para a carreira civil. É uma possibilidade. Se você for ingressar pela carreira civil, então o caminho é através de uma escola homologada, né? Então você vai buscar um curso de piloto privado. Na época que eu busquei, os cursos de piloto privado, eles não eram obrigatórios serem realizados em escolas certificadas, homologadas. Eu confesso para você que eu não sei como está hoje, mas eu acredito que ainda é possível você estudar por conta, apesar de eu não recomendar, porque a escola ela já vai te preparando para as próximas etapas, né? Então você vai ter auxílio de um instrutor que vai te guiar e inclusive otimizar o seu estudo. A aviação de linha aérea é o caminho mais conhecido. É um ambiente altamente padronizado, com procedimentos claros, treinamentos recorrentes e a operação sempre em equipe. Funciona bem para quem se adapta a processos, escalas e a um grande sistema operacional. Além da linha aérea e da defesa, existem outros caminhos profissionais: aviação regional, táxi aéreo, aviação executiva e operações especiais. Esses segmentos costumam exigir mais flexibilidade, autonomia e capacidade de adaptação. O mercado é menor, mas muito real, especialmente no Brasil. O mercado de piloto, ele é um mercado que ele é entre altos e baixos, né? O mercado da aviação em si, ele normalmente é dessa forma. Como nós estamos sempre tratando com questões internacionais, acontecimentos que muitas vezes influenciam diretamente dentro do nosso cenário, é uma área que realmente o lado financeiro, muito dolarizado, né? Ela acaba sendo muito influenciada. Mas a nível, assim, a média que eu costumo falar é que é uma área logicamente muito boa e que nos dá boas oportunidades e tem diversas áreas disponíveis, né? Muitas vezes a gente se imagina dentro da aviação como piloto, o piloto ele vai somente voar aeronave, transportar passageiros, cargas e aí por diante. Mas o que eu acho mais bacana dentro da aviação é que esse mundo ele é muito mais expandido do que a gente pode imaginar. Então, quando eu falo entre os altos e baixos, é que é um cenário estável, é um cenário que você vai permanecer sempre de uma forma estável, vai ter o seu emprego, na grande maioria das vezes, de uma forma tranquila. Porém, logicamente, exige alguns diferenciais e dedicação por parte do profissional. Então, como eu disse, nós temos áreas que envolvem tanto a parte de aviação agrícola, parte de instrução de voo, parte de treinamento, temos a linha aérea, aviação executiva, táxi aéreo, entre outras áreas que nos dão diversas oportunidades. Aproveitando e fazendo um link da nossa apresentação inicial, falando um pouco também já um pouco mais sobre o meu perfil, o que sempre me despertou interesse também dentro da aviação e que me traz motivação diária é que eu achei dentro da aviação também maneiras de alavancar a carreira não somente através do voo, né? Então, nós temos também oportunidades dentro do escritório, oportunidades dentro da parte de estudo, de aprimoramento, que a gente pode cada vez mais buscar a evolução interpessoal, buscar melhorar nossas comunicações. Então, a aviação ela não se resume somente em voar um avião, né? Ela é uma área muito grande, realmente. E como eu disse, entre os altos e baixos, tem momentos que nós estamos realmente
com falta de piloto, precisando muito de piloto, precisando de mão de obra, e momentos que a gente acaba lidando com alguns cenários, guerra e aí por diante, que ela permanece de uma forma mais estabilizada. Mas dificilmente eu vejo ela decaindo, né? Se é que você me entende. Como ela está sempre em evolução, no momento ela estabiliza, mas depois ela continua se evoluindo, entendeu? A carreira do piloto não é estática, é como migrar entre segmentos ao longo da vida, conforme modifica suas prioridades. Foram 14 anos, né? Somando tudo, eu trabalhei na Transbrasil, né? Primeiro na TAM, né? 1 ano mais ou menos. Depois na Transbrasil mais 5 anos e meio, para ser quase 6 anos. Aí a Transbrasil quebrou. Ela quebrou em 2000 e falei assim, bom, eu tenho diploma de engenheiro, eu tenho carteira de Boeing, né? Vamos tentar num lugar legal onde eu possa unir as duas coisas. Aí apliquei para a nossa gloriosa Embraer, né? E mandei um currículo para lá, né? Na época, você deve conhecer o pessoal de lá, né? Eu fui para a Embraer com 25 anos de idade, né? Transbrasil, com quase 30 anos de idade. Voei 1 ano num departamento de entrega de aeronaves, né? Pilotos civis, não militares, não de ensaios em voo, civis, né? Entreguei aeronaves no mundo inteiro, mas estava muito bem batido. Quando um amigo meu foi fundar a Gol, ele falou, você não quer ir fundar a Gol? Você não quer ir comigo para a Gol? Eu falei, Gol? Que empresa é essa? É uma Gol. Você tem experiência de 37. Falei, pô, que interessante, que legal. Fui para... Passei 1 ano e meio na Embraer, né, como piloto, aí fui para a Gol, fundei a Gol, ajudei a fundar a Gol, uma das primeiras turmas de copilotos, né, para voar o 737NG, Boeing, né. Aí passei lá, fiquei 2 anos na Gol. O que sustenta essas transições é a base técnica, estudo contínuo e postura profissional. Não existe um caminho melhor, existe o caminho que você consegue sustentar ao longo do tempo. No próximo episódio, a gente fala do que quase ninguém mostra, o dia a dia real do piloto, rotina, pressão, estudos e vida fora da cabine. Calma! Se você achou que esse era o final do vídeo, aqui vai uma dica extra. Durante a formação de piloto, depois da licença inicial, parte das horas de voo pode ser realizada fora de uma escola de aviação, desde que dentro da regulamentação. Não é obrigatório para a escola, e aí isso vai reduzir teu custo. Então, como é que eu faço para voar? Qual é a outra opção que eu tenho quando eu não vou para a escola para voar? Certo, a própria ANAC possibilita que a gente voe em aeronaves privadas junto com um instrutor. Então, na própria aviação, na prática, muitas vezes a gente recebe esse convite, né? Outros pilotos que já passaram por essa fase ajudam quem está iniciando. Então, a gente consegue, né, fazer também, adquirir essa experiência para a licença de piloto comercial dessa forma, sem pagar por as horas de voo. Mas é importante frisar também que mesmo que a ANAC permita que a gente faça isso, a gente não pode exercer função remunerada. A gente ainda não é um profissional capacitado para exercer uma função remunerada na aviação. A gente está em formação. Então, ajuda na nossa formação para que a gente consiga atingir a quantidade de horas de voo mínima para tirar a nossa primeira licença como um piloto profissional, que é a licença de piloto comercial. Lembre-se, informação muda planejamento e planejamento muda o curso da sua formação. Nos vemos no próximo episódio.